Um bom dia, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Dando continuidade hoje ao Sermão da Montanha, vivendo uma vida plena no Espírito Santo. Nós aprendemos esses dias que bem-aventurados são os pobres de espírito, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, que têm o teu coração manso. Hoje nós vamos ouvir Deus falar sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós vamos ver dentro da palavra alguém que tinha fome e sede de justiça, um homem chamado Moisés. Em Êxodo capítulo 33, no versículo 3 diz agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aleluia! Moisés era um homem que tinha sede e fome de justiça. Moisés era um homem que queria a presença de Deus. Uma pessoa que tem fome e sede de justiça é aquela pessoa que procura andar, fazer a vontade de Deus. Ele procura andar nos caminhos certos do Senhor Jesus. Ele tem fome da presença de Deus. Ele deseja andar em comunhão com Cristo e ele sonha e deseja a volta de Cristo. A fome que o cristão tem das coisas de Deus, ela pode ser destruída, amados, pelas preocupações deste mundo, pelo engano das riquezas dessa terra, pela ambição das coisas materiais. Tem pessoas que se camuflam dizendo que não tem ambições, mas dentro do seu coração tem ambições. E essas ambições muitas vezes o levam para longe de Deus, porque ele já não tem mais tempo para orar. Não tem tempo para se dedicar ao Senhor. Ele vive pelos prazeres do mundo. Ele vive nos prazeres da sua própria vontade, da sua própria carne. Ter fome e sede de justiça é aquele que vive para Deus, professa o nome dele, e aonde ele vai, ele sente o desejo de falar do amor de Cristo. Mas as pessoas, a humanidade hoje está perdendo a sua fome de justiça. Hoje nós temos visto ministérios baseados em ganhar dinheiro, onde as pessoas só pregam sobre o dinheiro, as pessoas só falam sobre o dinheiro. Eles querem saber o quanto as pessoas ganham para retirar deles. Isso não é fome de justiça. Fome de justiça é pregar a verdade do Evangelho. Fome de justiça é viver uma vida em retidão. É renunciar às suas próprias vontades, os seus pecados. É renunciar aos seus próprios desejos. Amados, a palavra do Senhor diz que todo aquele que tem fome de justiça será abençoado e ele será farto. Sabe o que é isso? Ele vai conquistar sem se aparecer para ninguém. Ele vai conquistar porque o Senhor tem prazer em abençoar aqueles que têm fome de justiça e que vivem para o teu Evangelho. O Senhor tem prazer em enriquecer aquele que tem fome de justiça. E Ele não vai precisar mostrar a sua vida para ninguém, porque a sua vida será um próprio exemplo. Mas a ambição do mundo muitas vezes afasta o cristão de ter fome de justiça. Então, amados, é indispensável que sejamos sensíveis ao Espírito Santo, ao nos convencermos do pecado, e que sinceramente nós tenhamos fome de justiça, porque assim nós seremos fartos. Se você ainda não tem o desejo de viver e ter fome de justiça de Deus, de pregar, de viver o Evangelho, de viver a tua vida como um exemplo na terra, eu te convido a viver essa vida que o Senhor deseja para nós. O apóstolo Paulo foi um homem que, enquanto ele não conhecia o Senhor, ele vivia a sua vida tendo fome
de justiça, mas de uma forma diferente, porque ele lutava contra os cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Deus, a sua vida foi completamente transformada e ele passou a ter fome de justiça pelo Evangelho. No livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz bem assim: e na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo foi um homem que deixou para trás tudo aquilo que aprisionava ele, tudo aquilo que o tirava da presença de Deus, tudo aquilo que para ele era considerado riquezas, agora era considerado estercos. Porque agora, tudo aquilo que ele havia conquistado lá atrás, para ele não tinha mais nenhum valor. O valor que ele tinha agora era viver uma vida para Cristo, uma vida para o Evangelho. E a Bíblia diz que nós seremos fartos. As pessoas estão procurando farturas em conquistas da terra. Mas o Senhor diz que quando nós teremos fome e sede de justiça, nós seremos fartos. Sabe o que é isso? O Senhor cuidará de nós. O Senhor nos dará aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos, e nós não vamos precisar de esforços. Eu vejo tantas pessoas sendo agraciadas por Deus sem precisar de esforço. Sabe por quê? Porque eles simplesmente têm fome e sede de justiça. Eu te convido para ter uma vida renovada. Tenha fome da palavra de Deus. Tenha fome de pregar a palavra de Deus para aqueles que estão necessitados. Tenha fome de viver uma vida de conversão, uma vida de santidade. E o Senhor te prosperará nessa terra, em todos os sentidos da sua vida. Pai, eu louvo ao Senhor. E eu peço ao Senhor, se existe alguém comigo, que este homem e essa mulher também tenha fome de justiça. Que eles aprendam, Senhor amado, que é viver uma vida na verdade do Evangelho. Uma vida, Senhor amado, que convence as outras pessoas a viver uma vida cheia de graça. Deus, as pessoas estão procurando tantas riquezas na terra e eles mal sabem que quando o homem e a mulher têm sede de justiça, o Senhor cuida dos pequenos detalhes. O Senhor prospera tanto espiritualmente quanto financeiramente, todas as outras coisas serão acrescentadas, porque viver uma vida de fome e de justiça é aquilo que o Senhor diz na tua palavra: buscai primeiro o reino dos céus e o resto das coisas vos serão acrescentadas. Senhor, obrigada, porque eu creio que o Senhor está fazendo homens e mulheres cheios da vontade de viver uma vida do Evangelho, uma vida cheia da fome e da justiça do Evangelho do Senhor. Senhor, nos transforma para vivermos conectados com a Tua Palavra, porque andar na Tua Palavra, viver a verdade do Senhor e ver a Tua justiça é melhor do que viver uma vida perambulando sobre o mundo sem um dia ter Te conhecido. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nosso meio, até os dias de hoje. Eu creio que este homem e esta mulher chegará a um nível, Senhor amado, de uma transformação tal que ele vai desejar viver para o Evangelho. Ele vai desejar viver para o Senhor. E todas as outras coisas, Pai, nós não precisaremos nos preocupar, porque o Senhor já está cuidando. Muito obrigada, Deus. Meu amado, um forte abraço. E até segunda-feira com as devocionais, continuando o Sermão da Montanha. Hoje eu não vou fazer live, mas amanhã, às 9h45 da noite, eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. Fica com a graça do Senhor Jesus. Cresça na palavra, cresça no conhecimento. Você vai ver a sua vida sendo plena e sendo feliz, porque é dessa maneira que o Senhor deseja que nós venhamos viver na terra. Tenha fome e sede de justiça. Viva do Evangelho, viva pro Evangelho, pregue a palavra, busque o Senhor
e você verá a sua vida sendo completamente transformada em uma vida feliz. Forte abraço e até segunda-feira.